Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, a palavra do nosso Deus que está escrita assim, no seu versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, é uma alegria estar aqui nesse dia e poder dizer aos irmãos que há um ano atrás foi aberta uma porta aqui nessa cidade e nós podemos nessa noite com toda convicção glorificar a Deus e bendizê-lo, porque essa porta ela foi aberta com um objetivo muito claro, muito certo, que foi e é e será a cada dia proclamar o Evangelho santo e genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proclamar um Evangelho que transforma a vida das pessoas, que muda histórias. Um Evangelho que é a razão do nosso viver, aonde Jesus Cristo, Ele é o centro desta igreja, Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração e louvor. E nessa noite, mais uma vez, proclamaremos este nome que é sobre todos os nomes, Cristo Jesus, nosso Senhor. E o texto que nós lemos, meus queridos, ele fala justamente deste momento tão glorioso e tão importante na história de toda a humanidade. Porque, meus irmãos, a passagem que lemos, ela retrata o nascimento de Jesus e a apresentação dele, que era uma prática que havia na época, uma lei pela qual ali estava estabelecida, que todo israelita deveria apresentar a criança ao Senhor no templo.
E nesse exato momento da palavra aqui, Jesus estava sendo ali apresentado, mas, queridos, nessa passagem, em seu texto e contexto, aconteceu esse momento tão glorioso na história da humanidade, porque nós vemos que hoje, em qualquer livro, em qualquer condição que é estudada, sempre vemos esse marco na história da humanidade. Antes de Cristo, depois do nascimento de Cristo. O quanto, meus irmãos, esse momento foi importante e tão aguardado e esperado. Porque, meus irmãos, nós vemos que durante todo o Velho Testamento houveram inúmeras profecias apontando para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Apontando para a figura santa, gloriosa, de um homem que seria 100% homem e 100% Deus. Meus irmãos, em todo o Velho Testamento, há aproximadamente 300 profecias relacionadas, meus irmãos, registradas para contar sobre o nascimento de Cristo Jesus, sobre a sua vida e jornada que ele teve até a cruz do Calvário. Mas hoje, meus irmãos, eu quero aqui, dessas 300 profecias que apontam toda esta vida santa, dedicada para uma operação de um projeto redentor de Deus, aonde sobre Jesus Cristo, igreja, havia sobre ele o poder, a graça, e através dele nós vemos ali o quanto o projeto glorioso de Deus se consumou tudo na figura gloriosa de Jesus. Quando ele foi à cruz do Calvário, queridos, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está no meio daqueles que creem no seu nome. Pois bem, igreja, eu quero aqui tratar dessas 300 profecias, 3 profecias principais que houveram ali no Velho Testamento e que as pessoas esperavam, aguardavam ansiosamente por aquilo que Deus usou alguns servos do Velho Testamento profetizando e apontando para Jesus. Meus irmãos, nós vemos no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, acompanhem comigo, a primeira profecia, uma das mais importantes, aonde aqui o profeta Miqueias, queridos, ele aponta aqui no versículo 2 sobre o nascimento de Jesus. E aqui ele fala até onde esse nascimento ocorreria, que era Belém. Olha o versículo aí. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. E eu quero perguntar à igreja, essa profecia cumpriu sim ou não? Cumpriu, e por isso damos glórias aqui essa noite. Ao nome de Jesus, que é o centro desse culto, que é o motivo de estarmos aqui nessa noite, para adorá-lo e bendizê-lo para todos sempre. Outra profecia, e muito conhecida de todos aqui, está lá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Um versículo muito conhecido, e que por certo muitos aqui já escutaram esse versículo. Um versículo claro, uma profecia do profeta Isaías. Um profeta, irmãos, que ele é chamado de o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus, que mais trouxe detalhes acerca dessa figura gloriosa de Cristo, como Salvador da nossa vida, como aquele que devemos esperar, confiar a cada dia. Olha aí, profecia clara de Isaías, porque um menino nos nasceu,
Um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia se cumpriu, igreja, sim ou não? Nós podemos dizer que o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Podemos declarar nessa noite com toda certeza que Ele é o nosso conselheiro. Podemos dar brado de glória, aleluia, porque de fato Ele é o Deus forte que cuida da nossa vida, que nos mantém de pé. Ele é de fato o Pai da eternidade, porque sobre Ele repousa a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E podemos agradecer, porque de fato Ele é o príncipe da paz. Ele veio para tal, igreja, para governar corações que temem, que louvem o seu santo nome. Outra profecia, é a terceira e última que eu quero citar aqui do Velho Testamento, que fizeram os servos esperar, confiar, aguardar a vinda deste Cristo. Está lá em Isaías novamente, capítulo 7, versículo 14. Olha aí, irmãos, que profecia tão clara, tão direta, que Isaías aqui, usado por Deus, apontou a figura de Cristo Jesus. Olha aí, portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Meus irmãos, o Emanuel, ele nasceu. O Emanuel, meus irmãos, ele cumpriu o seu propósito. Em 3 anos e meio de ministério que ele teve, um ministério terreno aqui nessa terra, e na sua vida desde o seu nascimento, a sua juventude, o seu trabalho como marceneiro, a sua vida, seus milagres, maravilhas, as suas parábolas de ensino, que deixaram riquezas na sua santa palavra, de ensino para nós. Meus queridos, Jesus cumpriu o seu propósito. Ele foi Deus Emanuel, Deus conosco, para falar a nossa vida. E esta palavra, meus queridos, atravessou séculos e séculos, e nessa noite está atingindo esta igreja aqui nessa noite. Atingindo os irmãos, falando aos corações, para que nessa noite, meus irmãos, como ali essa profecia foi deixada, nós também possamos esperar somente no Senhor. Porque a passagem que eu li, e agora de fato nós vamos entrar no texto que nós lemos aqui nessa noite, a palavra que nos retrata 2 personagens que estavam ali na apresentação de Jesus, no momento ali em que seus pais levaram ali Jesus ao templo para apresentá-lo, para dedicá-lo ao Senhor. Apareceram ali 2 personagens que nós lemos, Simeão e a profetisa Ana. Meus irmãos, e em ambos os personagens, os irmãos verem aí, tanto no versículo 23, quanto no versículo 38, que relata aqui a história, tanto de Ana, a profetisa, como de Simeão, é um termo usado aí, que tanto Simeão e Ana, eles disseram que eles esperavam a consolação de Israel. Simeão aqui esperava a consolação de Israel, e no versículo 38, Ana aqui, a palavra diz que ela esperava a redenção de Jerusalém. Ambos personagens, meus queridos, estavam ali naquele momento importante na vida de Cristo. Ambos personagens tinham histórias diferentes, mas um objetivo só, que era a esperança e o amor somente em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles, meus irmãos, ouviram, viram todas as profecias que tinham sido declaradas até aquele momento ali, e eles esperavam e confiavam nessa profecia. Eu li aqui algumas profecias, que todos aqui concordaram
que já se cumpriram. Meus irmãos, do mesmo modo que nós esperamos nesta profecia de Jesus como nosso Salvador, como aquele que está conosco, como aquele que nos abençoa, Simeão e Ana também esperaram nessa profecia. Só que eles tiveram um privilégio ali de estar muito perto de Jesus, próximos. Eles viram ali, e a palavra fala, meus irmãos, que, e eu quero primeiramente tratar aqui da vida de Simeão. Simeão ali, a palavra fala no versículo 26, que o próprio Espírito Santo moveu o coração de Simeão para que ele pudesse estar lá naquele momento. Meus queridos, e aqui eu quero fazer a primeira aplicação aqui para nós aqui nessa noite. Se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, se você realmente reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala isso lá em Salmos. Nós somos templos do Espírito Santo, meus irmãos, aonde o Espírito habita em nós, para nos governar, para nos direcionar, para falar a nossa alma. Simeão ali, meus irmãos, foi direcionado pelo Espírito Santo para estar ali. E a palavra fala, meus irmãos, que o Espírito Santo deu uma palavra para Simeão, está aí no versículo 26, que o Espírito Santo revelou a Simeão, dizendo o seguinte, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer para os irmãos aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos como vai ser a nossa segunda-feira, a próxima semana, aquilo que vai acontecer conosco. A Bíblia fala também que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Cristo voltará. Por isso, meus queridos, nós precisamos ser homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo, direcionados por Ele. Porque se de fato o Espírito Santo ele habita em nós, meus irmãos, nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Como Simeão aqui foi, ele ouviu a voz do Senhor, ele realmente escutou aquilo que Deus tinha para falar com ele e disse, olha, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Senhor. E a palavra fala, meus irmãos, no versículo 27, que Simeão ele foi movido pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para os irmãos, você tem sido movido pelo Espírito Santo? Você tem tido, meu querido, uma vida movida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus? É Ele que direciona os seus passos ou é as suas próprias vontades? É o seu querer, é aquilo que você acha, que você pensa. Meu querido, se você é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, você pode dizer como Paulo disse ali no passado, Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade não é feita. Aquilo que eu acho, que eu penso, de nada vale, mas eu quero que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Que o Senhor me direcione. Meus irmãos, Simeão foi um homem, a palavra está clara aqui, ó, no versículo 27, movido pelo Espírito. Ele foi movido. Ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, versículo 28, a Bíblia fala aqui, ó, que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Meus irmãos, quando o homem ele tem um encontro com Cristo Jesus e aceita Ele, e de bom grado, meus irmãos, ele abre os braços para essa tão grande salvação. Não há outra coisa que ele faz a não ser dar glória e aleluia ao nome do Senhor. Ele glorifica. Foi o que aconteceu com Simeão aqui. A palavra fala que ele tomou Jesus nos braços. Ele teve essa iniciativa. Eu fiquei ali, quando estava preparando esse sermão, eu fiquei imaginando. Que momento glorioso. Porque Simeão, meus irmãos, ele ouviu todas as profecias que Isaías fez, que Miqueias fez. E eu fico imaginando toda a trajetória de vida de Simeão.
ele ouvindo falar da graça de Deus, ele ouvindo falar do amor de Deus, o quanto Deus era misericordioso, e naquele momento ali ele estava tendo a oportunidade de colocar nos seus braços Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, que oportunidade gloriosa. Meus irmãos, eu fico imaginando a alegria desse homem ao colocar Jesus nos seus braços, porque ele estava sabendo ali que ele não estava com qualquer criança nos braços, mas ele estava com o Salvador da vida dele. Ele estava com aquele que podia resgatá-lo, perdoar os seus pecados. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nessa noite, esse Jesus está sendo apresentado aqui para os irmãos. Este Jesus que é vivo e glorioso, ele está presente aqui nesse culto, porque o nome dele está sendo louvado. Porque é um povo aqui que declarou dizer aquilo que parecia impossível, Deus fez possível para a glória dele. Nós louvamos a Deus, irmãos. Nós tivemos uma primeira parte aqui, declarando a ele a glória, a ele o poder, o domínio. Louvamos pela cruz dele, pelo sangue que foi derramado, pelo resgate que ele nos proporcionou, irmãos. Porque todos nós aqui estamos realmente condenados a uma morte eterna. Mas pela sua graça e misericórdia, nós estamos vivos, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou, igreja. E é motivo nessa noite de nós fazermos como Simeão fez. Colocar Jesus no seu braço, meu irmão. Aceitá-lo. Vivê-lo. Realmente, meu querido, entender que ele é o centro da sua vida. Quando eu falo colocar Jesus nos seus braços, é uma força de expressão. É você trazer ele para próximo da sua vida, meu querido. Jesus, ele não pode ser algo distante, algo que você conversa com ele de vez em quando, ou que você tenha uma relação com ele um pouco distante. Não, meu querido, Jesus precisa ser o seu melhor amigo, a quem você confidencia as suas tristezas. Jesus precisa ser, meu irmão, minha irmã, aquele que você chora aos pés dele. Aquele que você entrega, muitas vezes, sentimentos que você não fala nem para o seu próprio marido, nem para a sua esposa, para os seus filhos. Sentimentos que ninguém sabe, você deve colocar diante de Deus, porque Ele ouve a sua oração, irmão. Ele tem prazer de escutar e ouvir o seu clamor, a sua angústia, e te visitar nos momentos difíceis da sua vida, para te dizer que Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Aquele que te visita, que te restaura, que te coloca de pé para glorificá-lo e bendizê-lo. Meus irmãos, Simeão fez isso. Colocou o menino nos braços e louvou a Deus dizendo, presta atenção, irmãos. Está aí, ó, no versículo 29. Agora, não foi amanhã não. Ele não falou depois de amanhã, mês que vem, não. Ele disse claramente aqui, a palavra é clara. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu fico imaginando, meus irmãos, que momento sublime. Aquele homem esperou a vida inteira, esperou, ouviu as profecias, ele imaginava o Senhor, ele tinha aquela ansiedade da alma de ver Cristo, o Senhor da sua vida. Meus irmãos, e naquele momento ali, ó, ele disse o seguinte, olha, Senhor, só pode me retirar agora. Senhor, eu posso partir agora, Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de bens, eu não preciso de trabalho bom, eu não preciso de carro bom, eu não preciso de nada. Senhor, pode me retirar agora, porque Cristo, essa criança que está nos meus braços aqui, é a própria salvação, é a graça. Ele estava ali, meus irmãos, realmente vivendo o projeto de Deus ali, a salvação. Olha aqui, ó. Agora, Senhor, pode me despedir, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Será que temos visto, queridos, a salvação de Deus?
Será que temos vivido esse projeto redentor de Cristo? Essa noite, meus irmãos, é mais uma oportunidade que Deus nos dá. A você que nos visita, eu quero dizer claramente para você, não há outra solução para a sua vida, meu irmão. Não há outro recurso que você possa buscar. Por mais jovem que você seja, ou por mais velho que você seja, nós vamos ver aqui o exemplo da profetisa Ana, que a Bíblia fala que ela já estava avançada em idade, ela tinha 84 anos, era viúva. Mas ela também, como Simeão, ela esperava somente no Senhor. Ela guardava nele. E meus queridos, nós não podemos esperar, porque muitos têm a consciência seguinte: não, na hora que eu fizer tais coisas, ou que eu adquirir tais situações, tais bens na minha vida, depois eu sirvo a Deus. Depois eu vou me dedicar a Deus. Depois eu vou servi-lo, vou aceitá-lo. Não, meu querido, a noite de salvação é hoje aqui. É hoje que Deus quer salvar. É hoje que Deus quer operar. Não deixe para amanhã, meu irmão, aquilo que você pode fazer hoje. Porque realmente, meus irmãos, a salvação vem de Deus. A salvação só vem dele. E eu creio pela fé que se você hoje aceitou esse convite, está participando desse culto, o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração nessa noite. Quer tirar a dureza. Que a Bíblia fala que nós temos corações duros, irmão. Sabiam disso? A Bíblia fala que nós temos corações corruptos e mentirosos. É o nosso coração. Um coração que é inclinado para o mal. Esse é o nosso coração, é o meu e o seu coração, irmão. Para que você possa aceitar o projeto de Deus, aceitar a salvação dele, aceitar a graça dele, é necessário uma intervenção do Espírito Santo para convencer a nossa vida do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero dizer, irmãos, com toda convicção, com ousadia, para falar a verdade, o Espírito Santo já está passeando aqui em nosso meio. Está movendo corações. Está quebrando barreiras, tirando sentimentos, tirando orgulhos antigos, tirando aqui marcas que estão na vida das pessoas, de traumas que as pessoas viveram. Por certo, muitos aqui entrou com trauma aqui nessa noite, de coisas que você viveu no passado, que você não esquece, de alguém que te ofendeu, que te rejeitou. Às vezes você tem trauma de infância, irmão, que às vezes ninguém sabe, mas eu quero dizer, Cristo, Jesus, Ele sabe e te trouxe aqui nessa noite, para te curar, para te restaurar, para te colocar de pé, para te apresentar esse projeto redentor, e que você saia daquela porta ali diferente da forma que você entrou, mas saia daqui restaurado, glorificando, bendizendo ao nome do Senhor. Meus irmãos, Simeão e Ana, eles não tiveram outro objetivo que senão esse, de esperar no Senhor. A palavra fala, meus irmãos, que Ana, ela era uma profetisa, e na época havia muito esse ofício ali de profeta, e ela era uma profetisa. Só que a Bíblia aqui, ela dá algumas características dela que me saltaram aos olhos. E é a característica que Deus quer aqui para cada um que subiu aqui nessa noite. Se você entendeu esse projeto redentor, se você entendeu o que é graça, porque graça, meu irmão, nada mais é, você não merecia nada. Você não merecia nada. Mas graça é quando Deus olha para você e diz assim: olha, aquele irmão ali, aquela irmã não merecia. Ela é falha, ela é pecadora, ela muitas vezes me nega, ela muitas vezes é fraca, muitas vezes ela deixa como prioridade outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Mas mesmo sem merecer, queridos, eu quero dizer para vocês, Deus nos amou. Isso é graça. Isso é graça. É a graça que alcançou Simeão e Ana. É a graça que manteve Ana de pé 84 anos, irmãos. Aquela profetisa, olha aqui que a palavra fala. Olha aqui. Avançada em dias. Ficou viúva.
perdeu o marido. Meus irmãos, e a Bíblia fala que essa mulher não deixava o templo nem um dia da vida dela. Ela não deixava o templo. Ela estava ali, meus irmãos, olha o que a palavra fala: adorando a Deus noite e dia em jejuns e orações. Meus irmãos, para você a cada dia viver essa graça gloriosa, nós precisamos nos dedicar a Deus. Nós precisamos entregar por completo, sem reservas. Às vezes a gente sobe aqui à igreja com reserva no coração, com problemas, preocupado com tudo. Não, meu irmão. Isso aqui é um ambiente de amor, de paz, onde Cristo Jesus está presente. É ambiente, meu querido, que o Espírito Santo está agindo nos corações para você se derramar perante Ele. Quanto tempo que você não derrama lágrimas perante o Senhor, irmão? Quanto tempo que você não chora? Quanto tempo que você não derrama lágrimas perante Deus? Quanto tempo, meu irmão, que você não chora perante o Senhor? Ana, ela adorava o Senhor noite e dia no templo, com jejuns e oração. E chegando aquela hora, versículo 38. Olha que maravilhoso, irmãos. Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você espera no Senhor, irmão? Espera no Senhor. Confie só nele. Como eu disse no iniciar desse culto, meu irmão, nós estamos aqui nessa noite para glorificar, porque essa porta foi aberta somente para declarar que Cristo Jesus é o nosso Senhor. Você veio aqui para buscar outra mensagem, irmão, de prosperidade, tem não, né, pastor Paulo? Mas aqui vai ser pregado tanto que Cristo é bom, o quanto que Jesus ele é maravilhoso, o quanto Jesus é gracioso, o quanto Ele ama a sua vida, meu irmão, e quer mudar a sua história, quer mudar os seus rumos, quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Meu irmão, quiçá nesse culto, a partir desse culto de glorificação e exaltação a Deus, esta cidade viva um avivamento santo de Deus a partir de hoje. De modo, meus irmãos, que todas as vezes que orarmos e buscarmos a Deus e que cultuarmos nesse local, sintamos a glória dEle invadindo os nossos corações, alegrando a nossa alma. Não deixe de adorar, irmãos. E concluindo esse sermão, eu quero dizer para os irmãos: Simeão e a profetisa Ana são dois exemplos de servos que esperavam na palavra do Senhor, na profecia. Eles aguardaram, não sei quantos anos. Ana, a Bíblia cita a idade de Ana, 84 anos. Ela aguardou 84 anos. Quantos anos você tem aguardado, irmão? Quantos anos você tem aguardado? 10 anos? 15 anos? 30? 40? Não sei. Mas eu quero te dizer, aguarda no Senhor. Confie na sua palavra. Espere somente na palavra de Deus. Será que temos valorizado esta graça que nos foi concedida antes da fundação do mundo? A Bíblia é clara, o irmão leu o texto aqui no início do culto, que essa graça gloriosa, louvado seja o nome do Senhor, ela nos foi concedida antes da fundação do mundo. Ou seja, meu irmão, antes que Deus criasse todas as coisas, Ele pensou em mim e em você, para te salvar, para te resgatar. Irmão, é para te colocar de pé. Não é para você olhar cabisbaixo, não.
Não é para você pegar e ficar com dúvida. Ah, será que eu sirvo a Cristo? Será que eu não sirvo? Será que eu vou no templo ou não? Não. É para você ter certeza. Senhor, eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu quero servi-lo para todos sempre. Eu não tenho dúvida. Eu quero só servir a Cristo. Eu só quero me alegrar na presença dEle. Eu só quero a cada dia glorificá-lo, bendizê-lo por tudo aquilo que Ele fez por mim, mas por tudo aquilo que Ele ainda fará. Qual tem sido nossa posição? Qual é a sua posição, irmão? Mediante isso tudo que foi pregado aqui nessa noite. Certa vez Jesus, através de uma parábola, a palavra do rico, o homem rico, ele se deparou com um homem ali, pela qual os valores dele eram as riquezas dele, eram os bens que ele tinha, as propriedades dele. Está lá em Lucas 12, versículo 20. E o Senhor Jesus faz uma pergunta para aquele homem, porque a todo momento ele só falava das suas propriedades, riqueza, tudo aquilo que ele tinha, que eram bens somente para essa vida. Olha a palavra que Jesus, ele fala para aquele homem: louco, louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? É a pergunta que eu faço aqui hoje, nessa noite, com toda ousadia. Se esta noite, irmão e irmã, Deus pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Para quem você tem dedicado a sua vida? O que você tem preparado? Que você possa dizer nessa hora: Senhor, o que eu tenho me preparado, o que eu tenho entregado, é o meu coração completamente a Ti, Senhor. Uma alma cheia do Espírito Santo, para viver a graça de Deus, a misericórdia dEle, e para que todos os dias da minha vida e todas as oportunidades que eu tiver, qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou Te louvar para todos sempre. Se esta noite Deus pedir tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Que você possa declarar, irmão, dizer: como Simeão e Ana tiveram o privilégio de estar ali próximo a Jesus. Eu quero encerrar esse sermão dizendo: o Senhor Jesus está aqui, ó. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo.